Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Declara a Ele que você é casa. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara nossa alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Levante suas mãos mais alto que puder e declare. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu amor, o teu perdão me sarou por inteiro. E ele é tão completo. Sarou meu coração por inteiro. Sarou minha alma por inteiro.
saciar a fome, a rocha que mata minha sede é você. Graças a Deus, povo de Deus, sabemos que é momento que nós possamos também, pela fé, unirmos, mesmo sabendo que estamos distante fisicamente, o Espírito Santo de Deus pode trazer para cada um de nós o que nos é necessário, principalmente neste tempo. Sabemos que todos estão sendo testados, todos estão passando por um teste e não tem como nós não entendermos isto. Oramos ao nosso Deus para que Ele possa nos conceder graça para passar por este teste e por outro, e por outro, e por outro, quantos for necessários, até o dia da sua vinda. Querido Deus, sabemos que o Senhor tem realmente o direito de nos testar, de nos provar, porque agora sabemos como nunca antes que toda a humanidade está passando por um teste, e uns compreendem isto, outros não. Mas nós, como igreja, sabemos que precisamos mais e mais procurar entender qual é o vosso propósito. E assim sendo, sabemos que nós vamos ter cada dia a orientação, a força, a graça, a paz, a alegria, a coragem, a determinação e a sabedoria para continuar fazendo boas escolhas. Assim nós nos unimos pela fé, cada pessoa que agora está com um propósito, porque separou esse momento, separou esta hora, e que esta seja como que se a melhor hora deste dia e desta data, para que através da oração, da adoração e da meditação e da audição, porque sabemos que a sua palavra nos orienta, que nós devemos saber ouvir, precisamos ouvir mais do que falar mais, como também o Senhor há de aceitar o nosso louvor, a nossa adoração, pois estaremos exaltando e glorificando o vosso nome, reconhecendo toda a graça que o Senhor tem nos concedido em forma de gratidão, pois sabemos que a gratidão, um sentimento que temos nas nossas emoções, encontramos um sentimento que é um dos mais nobres que o ser humano possa ter, é um dos que tem mais alto valor, que é a gratidão, porque se somos gratos, se agradecemos, se louvamos, bendizemos o seu nome, nós sabemos que não seremos ingratos, porque se formos ingratos com alguém, podemos estar sendo também ingratos com a gente mesmo. Por isso que nesta noite o Senhor receba a nossa gratidão, nosso agradecimento, as nossas ações de graças, no santo e poderoso nome de Jesus, por saber que Tu és onisciente, onipresente, onipotente. Portanto, este lar, esta casa, esta família, todas as pessoas que neste momento estão reunidas para também juntamente usarmos a fé, sabemos que o Teu olhar está sobre os lugares onde alguém teme
e busca o Senhor com sinceridade do coração, que acima de tudo, do louvor, da meditação, da gratidão, ó Deus, do agradecimento, da oração, da audição, esteja na realidade tudo passando por esse processo de sinceridade. Amém e amém. Estamos então agora passando para o Ministério de Louvor, e eu sempre posso afirmar assim, que estou passando também para vocês que estão aí no seu lar, na sua casa. Vocês conhecem os hinos, a importância do louvor, das palavras, da beleza dos instrumentos, das vozes, mas principalmente da importância da mensagem, porque que vale acima de tudo é a mensagem que fica nos nossos corações. Boa noite, irmãos, graça e paz. Mais uma vez nós estamos aqui para adorar o Senhor, com o nosso coração grato a Ele, por mais essa oportunidade que Ele nos dá. E nós vamos cantar nesta canção, dizendo que nós nascemos para adorá-lo, nós somos totalmente dEle. Nós reconhecemos nessa noite a soberania de Deus sobre as nossas vidas, e nós queremos declarar mais uma vez, Senhor, nós nascemos só para te adorar. Somos totalmente teu, Jesus. E o nosso coração nesta noite, mais uma vez, está grato, Jesus, porque chegamos até aqui, porque o Senhor tem nos sustentado. E nós cremos, ó Pai, que muito mais o Senhor fará nas nossas vidas. Nós cremos que nós estamos escondidos no Senhor, que nenhum mal chegará à nossa tenda. Em nome de Jesus. Esconda-me onde o inimigo não me encontre. Esconda-me onde o meu orgulho não me ache. Esconda-me em um lugar secreto, onde eu possa ser sarado, onde eu possa ser curado, me recostar-me no teu peito e descansar. Esconda-me onde o inimigo não me encontre. Esconda-me onde o meu orgulho não me ache. Esconda-me em um lugar secreto, Jesus, onde eu possa ser sarado, onde eu possa ser curado, me recostar-me no teu peito e descansar. Pois eu nasci só pra ti, Senhor, eu nasci
pra te amar. Sou totalmente teu, completamente teu, apaixonado por ti, Senhor. Pois eu nasci só pra ti, Senhor, eu nasci pra te amar. Sou totalmente teu, completamente teu, apaixonado por ti, Senhor. Esconda-me onde o egoísmo não me prenda. Esconda-me onde os aplausos não me embriaguem. Esconda-me em um lugar secreto, onde eu possa ser sarado, onde eu possa ser curado e recostar-me no teu peito e descansar. Pois eu nasci só pra ti, Senhor, eu nasci pra te amar. Sou totalmente teu, completamente teu, apaixonado por ti, Senhor. Pois eu nasci só pra ti, Senhor, eu nasci pra te amar. Sou totalmente teu, completamente teu, apaixonado por ti, Senhor. Nasci só pra ti, Senhor, eu nasci pra te amar. Sou totalmente teu, completamente teu, apaixonado por ti, Senhor. Pois eu nasci só pra ti, Senhor, eu nasci pra te amar. Sou totalmente teu, completamente teu, apaixonado por ti, Senhor. Pois eu nasci só pra ti, Senhor, eu nasci pra te amar. Sou totalmente teu, completamente teu, apaixonado por ti, Senhor. Eu nasci só pra ti, Senhor, eu nasci pra te amar. Sou totalmente teu, completamente teu, apaixonado por ti, Senhor. Glória a Deus. Essa próxima canção nós vamos atender um pedido e um pedido de gratidão a Deus. A nossa irmã Débora
nos contou o testemunho do seu pai e pediu para que fosse contado aqui nessa noite. Porque através dessa canção, um dia ministrada aqui na igreja, ela acreditou, ela confiou, ela declarou essa canção na vida dela e do pai dela, e ela teve vitória. Em menos de 4 meses, o meu pai fez 2 cirurgias. Tirou um rim, ficou 2 meses de cama, pois não conseguia andar de tanta dor na coluna. Fez uma biópsia, tinha alguns tumores na coluna e retirou e colocou 6 pinos na coluna. E pela graça de Deus conseguiu levantar da cama e andar. Ainda precisa de fazer radioterapia, mas para a honra e glória de Deus, a oração da igreja o levantou da cama e ele andou. Então nós vamos declarar essa canção em forma de gratidão. Porque nós sabemos que a gratidão a Deus, ela revela o caráter, né? Nós às vezes oramos, nós pedimos, nós clamamos, mas nós também temos que agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós, amém? E essa canção diz que nós vivemos pela fé, nós não vivemos pelo que nós vemos, nós vivemos pela fé e não pelas circunstâncias, amém? E nós sabemos que nós temos um Deus que está acima de tudo, de toda e qualquer situação. Amém? Tentarão me parar, me fazer desistir, mas eu não vou negar a fé que há em mim. Eu tenho uma missão, eu vou seguir Jesus, porque eu não abro mão do evangelho da cruz. Mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo Abba Pai, ó vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo Abba Pai, ó vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Pode o silêncio até gritar que Deus me abandonou. Eu vivo pela fé e tenho um Deus que estende a mão pra me levantar. Sei em quem eu tenho crido e que Ele é poderoso pra fazer além.
Deus toca, renova, transforma. Tenho vida em Deus, vida em Deus. Tenho força em Deus, esperança em Deus. Tenho tudo em Deus. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo Abba Pai, oh vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar. Vamos dizer mais uma vez, pode até o silêncio gritar. Pode o silêncio até gritar que Deus me abandonou. Nós vivemos pela fé. Eu vivo pela fé e tenho um Deus que estende a mão pra me levantar. Sei em quem eu tenho crido e que é poderoso pra fazer além. Essa é a hora, Deus toca, renova, transforma. Tenho vida em Deus, vida em Deus. Tenho força em Deus, esperança em Deus. Tenho tudo em Deus. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo Abba Pai, oh venha com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus naquela cruz. Nada pode parar o autor da vida. Aleluia, Jesus. Nada pode parar o autor da vida. Aleluia. E Ele está neste lugar. Ele está neste lugar. Nós cremos, nós podemos sentir a presença dEle neste lugar. Muito obrigado, Jesus. Aleluia, Jesus. E vamos continuar nessa mesma adoração, continuando a falar sobre o amor de Deus, sobre o ousado amor de Deus. E esse hino nós oferecemos para a nossa querida irmã Lurdinha, que ela está de aniversário, que a Cida está oferecendo esse louvor. E em nome de Jesus, irmã, que Deus acrescente ainda muito, muito mais seus anos de vida. Que você possa ver maravilhas do Senhor na sua vida e na sua família, pelo santo nome de Jesus. Ô Senhor, obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado. Aleluia, Jesus. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim.
Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Aleluia, Jesus. Nós voltamos a palavra para o pastor Alceu, amém?
Creio que está acontecendo muitos glória a Deus por muitos lugares desta terra, muitos amém, muitas pessoas dizendo assim seja, glória a Deus, aleluia. Eu creio de todo o meu coração. Lembrando aqui, a gente manifestar a alegria de saber que o tio Ostar, a tia Aparecida está nos assistindo. Também está nos assistindo o sobrinho, né, as sobrinhas, realmente, e parentes que está também nos assistindo, e assim sabemos que é porque Deus tem ouvido as nossas orações. E nós vamos continuar falando de gratidão, de agradecimento e de reconhecimento. Lembrando que todos, creio que ninguém está tendo dificuldade, todos estão compreendendo que a humanidade está passando por um teste. Está passando por um teste todos. Ninguém pode dizer que está fazendo o que quer do jeito que sempre quis. Pode até estar fazendo, mas não está fazendo do mesmo jeito, do jeito que quer, do jeito que sempre fez. Porque Deus está dando também a oportunidade para as pessoas refletir sobre a vida, pensar melhor sobre o que é a vida, o que estamos fazendo aqui, para onde iremos e de onde viemos. Então, todos os pastores, todos os líderes religiosos, todas as autoridades eclesiásticas, jurídicas, as autoridades militares e as autoridades médicas, enfim, os economistas de todo mundo, por quem devemos orar, pedindo a Deus que dê direção, que dê revelação, para que possa conduzir tudo da melhor maneira possível, segundo a vontade de Deus e o propósito de Deus. Porque é neste tempo que nós estamos ouvindo também muitas pessoas, e não ficamos sem ouvir testemunhos. Deus está manifestando o seu poder, a sua bondade, o seu amor, a sua misericórdia. Deus está ouvindo as orações, recebendo os louvores, a adoração, e também muitas pessoas estão arrependidas, estão passando por um processo de arrependimento. Que bom! As pessoas que chegaram à conclusão que precisam arrepender-se das iniquidades, dos erros, dos pecados, das falhas, porque assim a nação vai aumentar a condição de intimidade com Deus. Os relacionamentos estão melhorando para um número muito maior de pessoas nesses últimos dias, porque muitas pessoas que nós temos ouvido pessoalmente, particularmente, e o mesmo pode estar acontecendo com você, que me ouve agora, que me assiste agora, que parou para pensar, que tem parado para pensar, para refletir sobre a sua vida, sobre o seu viver, sobre os seus atos. Então louvamos a Deus, porque assim sendo, a nação inteira, pessoas de tantas as nações, pode estar neste momento de dificuldade, de pandemia, enfim, mas pode estar melhorando o seu relacionamento com o Criador, o Deus Todo-Poderoso. Está recebendo muito mais louvor, está recebendo, e os louvores também têm sido de melhor qualidade, louvado seja Deus.
as reverência a Deus, a reverência mudou, aumentou para melhor, e por isso é que nós estamos falando de culto também, de gratidão, de agradecimento, porque nós estamos todos os dias conversando com várias pessoas de muitos segmentos. Então, louvado seja Deus, são muito maior o volume de oração que chega diante de Deus, louvor, adoração, exaltação. E eu tenho ouvido também que algumas pessoas já desistiram, escandalizaram-se. Não é por causa, então, creio eu, de pandemia, é porque já estava prestes a fazer isto, só estava esperando um motivo bem forte para deixar a fé, para deixar o caminho, para sair do caminho, só estava esperando. O inimigo já estava trabalhando há muito tempo, lentamente, vagarosamente, de maneira muito sutil, trabalhando, se a pessoa perceber, porque sutileza ele sabe usar. Então aparece um problema, aparece uma situação mais delicada, mais difícil, então aí ele acaba dando o golpe fatal. Mas como também temos ouvido, graças a Deus, pessoas chegando nos pastores, pedindo perdão para os servos de Deus, para os ungidos de Deus, confessando as suas culpas, confessando, dizendo: eu quero voltar, eu preciso voltar, eu não estou tendo forças, mas eu preciso voltar. Então ore também para as pessoas que estão precisando, entendendo que tem que voltar para o caminho, que tem que retornar ao caminho, mas não está tendo forças. Ore para que, em nome de Jesus, as amarras dos demônios sejam quebradas, as correntes sejam quebradas e as pessoas sejam livres para realmente, porque sabemos que por muitas daquelas que temos conversado, a gente percebe, a chama não apagou-se inteiramente de dentro do coração. A semente da palavra de Deus, que foi semeada um dia, ainda está germinando, ainda com muita dificuldade, mas ainda está germinando aquela palavra que a pessoa recebeu um dia. Então, lembrando que o louvor e a adoração, vamos fazer uma observação num cântico, num hino, que de repente alguém que estava perturbado, e quando eu falar o nome deste alguém, você vai ficar surpreso de ver que alguém ungido de Deus, consagrado e que foi conhecido e ainda é um homem segundo o coração de Deus, mas em um determinado momento ele estava perturbado. Então vamos ter muito cuidado com as perturbações de perto de casa, de perto de nós, ou em algum lugar. Você vai ver aí o Salmo de número 77. É o estado íntimo do salmista Davi. Como que ele estava intimamente, tem sido a minha oração, tem buscado a Deus incessantemente para que Ele nos dê mensagem de unção, para que as coisas ruins que está no coração das pessoas que nos ouvem possa sair, possa milagrosamente desaparecer pelo um toque de Deus, pelo um sopro do Espírito de Deus. O estado íntimo do salmista, mas mesmo assim ele ainda anima, a sua alma, pela consideração de quê? Das graças e das grandes obras e da misericórdia de Deus. Ele estava assim,
perturbado. O estado íntimo dele era bastante complicado. Então ele escreve, ele faz esta observação do primeiro verso, Salmo 77. Clamei a Deus com minha voz, a Deus levantei a minha voz, e Ele inclinou para mim os ouvidos. Glória a Deus. Ele já começa com uma experiência, dizendo que o que ele fez, e pelo que ele fez, Deus inclinou para ele os ouvidos. No dia da minha angústia, busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Olha que situação difícil, quando alguém recusa até mesmo consolo. Mas o verso 3, lembrava-me de Deus e me perturbava, queixava-me e o meu espírito desfalecia. Olha que estado ele se encontrava. Lendo novamente o 3, lembrava-me de Deus e me perturbava, queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos vigilantes. Estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. De noite chamei à lembrança o meu cântico. Então aqui começa, nos versos que lemos, ele está dizendo que ele estava perturbado, a alma recusava ser consolada, o espírito dele, espiritualmente, ele percebia que estava morrendo. Ele ousou dizer tudo isto. No verso 2 ele diz, da minha angústia, busquei ao Senhor. Veja que o que ele está falando aqui, é um salmo com alguns versos a serem lidos, mas tem uma coisa, está colocando aqui, que ele fez isto durante toda a noite, que essa noite ele não dormiu. Aqui está colocado algumas situações, mas pensa em um homem passar a noite inteira sem o sono. Então aqui ele está colocando isto. O 6, de noite chamei à lembrança o meu cântico. Meditei em meu coração, e o meu espírito investigou. Ele aqui se coloca até também como um investigador. E que bom que cada um de nós também nos colocássemos, e cada um de nós usássemos, homens e mulheres, um pouco da capacidade da investigação. Que cada um de nós tirasse um tempo, parasse um período, para usar a capacidade que temos de investigar. Mas investigar quem? Investigar o quê? Investigar a nós mesmos. Fazer uma investigação, a investigar a nós mesmos. Buscar, observar se por acaso nós não vamos encontrar alguma coisa em nós, alguma coisa principalmente com a ajuda de Deus e do Espírito Santo, alguma coisa em nós que possivelmente pode ser que esteja bloqueando o melhor de Deus para as nossas vidas, alguma coisa em nós que possivelmente nós não estamos percebendo, nós não estamos vendo, nós não estamos enxergando, mas que possivelmente pode ser por aquilo ou por aquelas coisas, que bênçãos de Deus já podiam ter chegado, já poderiam ter acontecido, quem sabe os maiores milagres
quem sabe, as maiores operações de maravilhas, quem sabe, os maiores sinais de Deus já poderiam ter acontecido nas nossas vidas, nos nossos familiares, nos nossos empreendimentos, nos nossos planejamentos. Mas aqui ele coloca uma palavra que ele torna-se um pouco investigador. Mas nesta palavra e neste momento, Deus está nos conduzindo a este sentido, que a gente pudesse ser investigador da gente mesmo, mas também sabendo que não estamos sozinhos, que o próprio Jesus prometeu estar conosco para nos ajudar, que o próprio Espírito Santo prometeu e é fiel também para ajudar-nos a entender a nós mesmos, que a gente deixasse de olhar para as pessoas, que a gente deixasse de ver o bom ou o ruim, ou isto ou aquilo das pessoas, pelo menos por um tempo, por um dia, quem sabe, por uma semana, por um mês, e a gente pedisse: Espírito de Deus, concede-me condição de olhar para dentro de mim e ver o que possivelmente atrapalha a minha comunhão com o Pai, o meu relacionamento com o Pai. Eu dou graças porque já recebi muitas coisas de Deus, mas tem umas que ainda me é tão necessárias, mas eu ainda não alcancei, e eu preciso delas urgentemente. Deixa eu te falar uma coisa. Esta oração é uma oração que Deus responde brevemente. Esta oração é uma oração, ou esta ação, ou esta investigação, Deus vai junto, Deus anda junto, Deus chega primeiro, até mesmo para ajudar. Quando alguém realmente, até mesmo como este salmista em outro salmo, ele expressou assim: sonda-me, ó Deus, tu que conheces o meu coração. Olha, ele tinha certeza: tu tens como conhecer o meu coração e ver se há em mim algum caminho mau, e se há alguma coisa dentro de mim é mal, é ruim, eu estou pedindo: guia-me por caminhos eternos, guia-me por sentimentos eternos, por emoções que me levam à eternidade, guia-me por caminhos retos, por amor do seu nome. Então, nesta hora aqui, neste exato momento, nós estamos observando, e o verso 7, rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável. Aqui ele começa a fazer umas afirmações, até mesmo que a gente se surpreende, por fato de vir da parte dele, mas ele estava sendo sincero. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável. Ele estava perguntando: cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa que veio de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Fazendo uma outra pergunta, mas olha a natureza da pergunta: esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? E eu disse: isto é enfermidade minha. Mas olha, agora ele usa falar algo que nos parece claro, que ele estava entendendo como que ele estava, quem era ele. Porque ele usa dizer com as suas próprias palavras: e eu disse, isto é enfermidade minha, e logo lembrarei dos anos
da destra do Altíssimo. Então aqui vem em forma de uma canção, é um cântico que eles cantavam a partir do verso 11. Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor, certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizeste notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram, os abismos também se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, os céus retumbaram, as tuas flechas correram de uma para outra parte. E a voz do trovão repercutiu-se nos ares. Os relâmpagos iluminaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. Pelo amor foi teu caminho, as tuas veredas pelas grandes, melhor, pelo mar foi teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas. E as tuas pegadas não se conheceram. Mas olha, encerra dizendo: guiaste o teu povo como a um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Bom, aqui não tenha medo de começar uma oração. Você pode começar uma oração, uma meditação, não vamos dizer de qualquer maneira, mas de muitas maneiras. E às vezes o começo não é bastante cabível as palavras, mas no decorrer da oração tenha uma única preocupação: acreditar que aquela oração, que aquela meditação não vai terminar do jeito que começou. Glória a Deus. Em um determinado momento da oração, quando alguém se propõe a orar, e aqui estamos vendo a experiência de um homem que passou a noite inteira acordado, indagando, perguntando, investigando, analisando. Então aqui estamos vendo que ele começou, e a partir até o verso 10 foi mais ou menos aquilo que fazia parte da angústia que ele sentia. Ele estava realmente angustiado. Ele estava, em outras palavras, incerto, inseguro. Ele estava apavorado. Ele estava nervoso, ele estava irritado. Tantas coisas levam as pessoas a este estado. Mas a partir do verso 11, ele começa a expressar, porque em um determinado momento da noite, ele lembrou de um cântico. Ele lembrou de um hino. Ele lembrou-se de uma canção. No dia a dia, quando você lembrar-se de um hino, de uma canção, quando você acordar de manhã, quando você se levantar, ou no decorrer de um hino, ou de um dia, você lembrar-se de um hino, de uma canção, pode ser exatamente o meio pelo qual o Espírito Santo quer te ajudar, quer te revelar alguma coisa no seu coração, justamente, se não naquela hora, mas naquele dia mesmo, através de um cântico, através de uma canção, porque ele afirma ali: mas eu lembrei-me de uma canção, veio ao meu pensamento um hino, e este hino falava
dos milagres, das maravilhas que Deus tinha feito no passado. Falava dos sinais e dos prodígios, da maneira que Deus tinha conduzido o seu povo na antiguidade. E mesmo assim, ele podia então lembrar, é claro, por um período de uma noite inteira, ele podia lembrar de que na realidade ele estava tendo um tempo de profunda reflexão. Uma coisa que eu tenho certeza que eu posso falar e que é da parte de Deus, é claro que temos que ter certezas, mas eu insisto um pouco que este tempo é um tempo de crescimento. Mas como? De que maneira? Eu preciso dar também a direção. Ou Deus, pela sua bondade, nos concede a direção. Nos seus momentos de particularidade com Deus. Povo de Deus que me ouve. Pessoas de Deus que me ouve. E que ainda irá me ouvir. Valorize os seus momentos de particularidade com Deus. Principalmente porque temos ouvido tantas vozes de tantos segmentos, vozes que nos oferecem alegria e satisfação para ter mais de Deus nas nossas vidas, mas vozes que também têm a finalidade sutil de nos tirar da presença de Deus, ou de um rumo, de uma direção. E eu tenho visto até mesmo isso acontecer. Às vezes a pessoa está pertinho de receber uma unção de Deus, de receber a resposta de Deus. Às vezes está bem próximo, mas ela, por um motivo às vezes pequeno, e mesmo que não seja pequeno, ela acaba tropeçando e ela não passa no teste. Aqui Davi estava sendo testado. Davi estava sendo testado. O estado em que ele se achava. Ele viveu isto. Ele estava sendo testado, mas pelo que lemos aqui, ele passou no teste. Ele passou no teste, mesmo que tenha começado de uma maneira, parece que surpreendente. Quem jamais poderia entender que um homem ungido por um dos profetas, que foi um dos profetas que mais tempo permaneceu como profeta, foi um profeta que foi profeta desde jovem até a sua velhice, recebeu unção, e a unção com óleo, a unção do Espírito Santo em tempos passados, e teve uma certeza da mudança que aconteceu na vida dele. Mas agora ele encontra-se, parece que lá no meio, ou quase no meio da jornada, em uma situação assim. Então ele estava sendo testado. Quem de nós, esses tempos falei aqui, que quem de nós pode dizer, não, eu não estou passando por tentação nenhuma. Quem de nós pode dizer, não, o tentador nem me conhece. Quem de nós pode dizer, não estou sendo induzido ao erro por ninguém ou por nada. Quem pode dizer isto? Então, por isto, no começo desta pregação, eu estou falando da importância de nós investigarmos a nós mesmos. Da gente investigar a nós mesmos. Aqui este estava falando algo que pelo tempo, por tudo que aconteceu, ele era primeiramente um instrumentista. Ele era primeiramente um cantor. Segundo as informações, a voz de Davi
era uma das vozes mais educadas que se pudesse ouvir. Não era a mais educada, uma das mais educadas. A voz dele era uma voz das mais sonoras possíveis. As notas que ele conseguia no instrumento e também nos cânticos eram surpreendentes para muitos instrumentistas e cantores, e além disto, ele era também poeta. E também exerceu até função de profeta e até função de sacerdote, recebendo esta unção em ocasiões. Se estudar realmente a vida dele inteira, a gente vai ver ele em determinados momentos, não como profeta só, específico, mas a vida dele era rica de valores e de potencial de Deus. Mas agora ele estava passando por um teste. E o teste levou ele a expressar estas palavras, mas através de uma noite. Por isso que dele também está escrito que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Então, desses hinos que foram cantados nesta noite, nós vamos pedir que um dos hinos sejam repetidos. Vamos ver qual hino aí. Vou deixar daquele lado ali, para aquelas duas irmãs abençoadas ali. Vocês duas. Vê aí qual chega a uma conclusão, entre num acordo. O autor da vida. Autor da vida. Realmente, é dele que nós estamos falando. Que às vezes ele nos coloca num teste. Às vezes somos testados. Então vou pedir que o ministério se coloque aqui e leve mais esta mensagem através deste hino. O nome do hino é Autor da Vida. E aqui nós estamos observando, os amados, que através da mensagem, vem alegria, vem satisfação, vem contentamento. Então ele acaba passando pelo teste. E o que nós estamos pregando nesta noite é que Deus, através desta mensagem e de outras que você já ouviu, Ele quer dar a você a condição de passar no teste, de passar na prova. Se vai para uma escola fazer um curso, concluir um curso, uma faculdade, tem que se passar pelo vestibular, tem que preparar, tem que fazer outros cursos preparatórios. Então nós também, para entrar na cidade santa, na Nova Jerusalém, nós passamos por muitos testes, por muitas provas, ainda sabendo que, lembrando nesta hora, que é assim também que nós conhecemos a nós mesmos. Por que Deus permite? Às vezes a gente, em partes, é estranho da gente mesmo. E nesta noite Deus nos dá uma palavra, ela está sendo também, para muitos, uma cura, uma libertação. Às vezes, maior parte das bênçãos que eu recebi, do meu Deus, do meu Pai Celestial, eu recebi através da pregação, não foi através da oração. A oração é em tudo indispensável, mas eu recebia através também da pregação da palavra. Foi quando eu ouvi, na realidade, eu estava precisando de me libertar do vício
do alcoolismo, fui alcoólatra durante 10 anos, tomando só as bebidas mais fortes. E eu pensava, é um testemunho que eu estou também colocando aqui. E eu pensava que era o meu irmão mais velho que estava comigo. Eu pensava que ele me acompanhava. E que eu tinha, porque eu tinha amizade com ele. A gente realmente aprendeu algumas coisas com ele. Mas então eu pensava assim, que era ele que estava comigo. Chegava de maneira até sentir a presença dele ao meu lado. Às vezes cheguei a olhar no espelho e ver a fisionomia dele completa, mais do que a minha própria. Então aconteceu que quando eu vi a palavra, o pregador dizia: ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois disto virá o juízo e não tornará mais aqui. Naquela hora o Espírito Santo de Deus trouxe ao meu entendimento que então não era o meu irmão que estava comigo, que então era um outro, era um estranho, era alguém que estava aproveitando até mesmo da situação, da minha debilidade e da minha fragilidade espiritual. Então, quando eu assumi, ouvindo esta pregação, esta palavra, ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois disto virá para juízo e não tornará mais aqui. Então esta palavra me libertou, esta palavra trouxe toda a luz que eu precisava. Então, a partir do momento que eu tinha certeza que não era ele, que era apenas um enganador, o chamado espírito familiar, que acompanha a família durante décadas, durante séculos, e que sabe de muitas coisas a respeito da família. Então, quando ele se manifesta, quando ele tem a oportunidade de manifestar, ele diz que é o fulano, que já morreu e que está vindo pedir ajuda. Mas Deus me acudiu antes. Deus me acudiu antes. Então, às vezes, é a palavra, sem a palavra chegar no coração, fica um tanto mais difícil chegar uma bênção de Deus a mais nas nossas vidas. Então nós estamos falando do Criador da vida, e aqui Davi falava sobre isto de uma maneira, contando experiências pessoais. É bom quando a gente tem experiências para contar, porque finalmente ele diz que ia então contar as obras de Deus. Ele tomou a decisão de contar as obras que Deus faz, e foi o que ele continuou fazendo. Louvado seja Deus. Então, com muita atenção, com muita reverência ao nosso Deus, ao nosso Cristo, pedindo graça do Espírito Santo, vamos ouvir mais uma vez esta canção, que é uma mensagem que já falou com milhares e milhares de pessoas neste país e até em outros países. Fazer desistir, mas eu não vou negar a fé que há em mim. Eu tenho uma missão, eu vou seguir Jesus, porque eu não abro mão do Evangelho da cruz. Mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me
está em mim. Bom Jesus, sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo Abba Pai, ó vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo Abba Pai, ó vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Pode o silêncio até gritar que Deus me abandonou. Eu vivo pela fé e tenho um Deus que estende a mão pra me levantar. Sei em quem eu tenho crido e que é poderoso pra fazer além. Essa é a hora, Deus toca, renova, transforma. Tenho vida em Deus, vida em Deus. Tenho força em Deus, esperança em Deus. Tenho tudo em Deus. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo Abba Pai, ó vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar. Pode o silêncio gritar, pode o silêncio até gritar que Deus me abandonou. Declare que você vive pela fé. Eu vivo pela fé e tenho um Deus que estende a mão pra me levantar. Sei em quem eu tenho crido e que é poderoso pra fazer além. Essa é a hora, Deus toca, renova, transforma. Tenho vida em Deus, vida
Eu tenho vida em Deus. Eu tenho força em Deus. Nós vivemos pela fé. Eu vivo pela fé. E tenho um Deus que estende a mão para me levantar. Diga e creia. Sei em quem eu tenho crido e que é poderoso para fazer além. Essa é a hora, Deus toca, renova e transforma. Tenho vida em Deus, vida em Deus. Tenho força em Deus, esperança em Deus. Tenho tudo em Deus. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo Abba Pai, oh vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Adore, adore, adore. Exalte, exalte. Agradeça, reconheça. Receba, receba, receba a presença deste Deus maravilhoso, santo, poderoso, restaurador, que te dará coragem de vencer as provas, te dará condições de vencer as lutas, de ser testado, mas de ser aprovado. E vamos sair de tudo isto com mais graça de Deus, com mais amor, com mais temor, com mais alegria, com mais força e com mais vidas na presença de Deus, na presença do nosso Pai Celestial. Glória a Deus. Glória seja dada. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Bom, então, amados, concluindo a nossa mensagem, vamos para a conclusão, lembrando que domingo que vem o culto vai ser dirigido, conduzido desde o começo ao fim por este ministério de louvor. Fale com alguém, prepare o seu quarto, a sua casa, a sua sala. Vá antes, como diz, ao banheiro, não fica saindo, sentando e levantando, levantando e sentando. Tenha no seu lar aí um momento de culto ao nosso Deus. E para concluir, nós vamos observar aqui alguém mais que passou no teste. E alguém que não passou. Vê aí a sua Bíblia, Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 6. Vamos concluir aqui.
Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe dizendo: 200 dinheiros de pão, ou melhor, denários, 200 dinheiros, o que valia na época um dia de trabalho. 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens, o número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-lhes pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Isto é, quanto eles queriam, não era só um pedacinho, o quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, dizia: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Que devia vir ao mundo. Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para os fazerem rei, tornou-se a retirar-se ele só para o monte. 2 observações finais vamos fazer aqui. Quando Jesus, muito das coisas tão maravilhosas que Jesus fez, ele antes de fazer, ele dava graças a Deus. Dar graças a Deus é tomar posse. Lembra daqueles 3 milagres, daqueles 3 pedidos? Olha aí. Se lemos o Evangelho de Jesus, encontramos aqui registrado várias vezes que alguns milagres tão extraordinários que ele fazia, antes de fazer, ele dava graças a Deus. E aqui, quando Filipe fala: não, mas o dinheiro precisava ser um número de dinheiro muito grande para comprar comida para toda essa multidão. Filipe não passou no teste, porque aqui em seguida Jesus fala que Jesus já sabia o que queria fazer quando ele falou para Filipe. Ele já sabia o que ele ia fazer, mas então, ao que nos parece, Filipe não teve muito cuidado com o primeiro pensamento. É isso que nós vamos ter que ter cuidado nesses dias, amados. Quando surgirem as dificuldades, quando elas surgirem, tenha cuidado com o primeiro pensamento. Ele disse: olha, mas é preciso muito dinheiro para comprar comida para toda essa multidão. E na realidade, era preciso muito dinheiro, mas ao que parece, ele já tinha visto o suficiente acontecer quando Jesus abria a boca, quando Jesus determinava. Mas vejas que André ali olhando, observando, ele disse: mas espera aí, tem aqui um moço que tem aqui um pedaço de pão e uns pedaços de peixes. Ele já viu uma
possibilidade. Mas ele, mesmo assim, ele disse, mas é muito pouco para uma grande multidão. Vocês observaram que aqui foi bem dito, bem claro, Filipe respondendo, dizendo no verso 7, 200 dinheiros de pão não lhes bastaria para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? Mas ele via uma possibilidade. Ele lembrou, ele pensou, ele não teve um pensamento do sobrenatural total, mas pela fé. Ele estava vivendo um pouco ali da fé que ele precisava. E o verso 10, e disse, Jesus manda sentar os homens. E havia ali muita relva naquele lugar. E assentando-se, pois, os homens, um número de quase 5.000, que o que corresponde aqui, que poderia ter ali umas 15.000 pessoas, porque aqui registra homens, mas tinha mulheres, tinha crianças, enfim. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, só com aqueles pedacinhos. Mas aqui, antes, deixa claro. Então Jesus, no verso 5, então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão, vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pão para estes comerem? Ele fez uma pergunta a Filipe, mas, veja bem, mas dizia isso para o experimentar. Ele estava experimentando Filipe porque ele bem sabia o que havia de fazer. Jesus já sabia o que ele ia fazer. Então, quando nós usamos a fé, e o sentimento de gratidão, que é um dos sentimentos mais nobres que o ser humano pode ter, sentimento de gratidão. É um dos valores mais nobres, de mais alto valor, ou de mais alto preço, podemos assim dizer, que um ser humano pode ter. Sentimento de gratidão, saber agradecer, saber reconhecer, valorizar o que já tem, valorizar o que Deus já fez, não negar, e em toda oportunidade que tiver, falar. Então aqui, nós ainda continuamos falando da importância de observar. Quem passou no teste aqui? Quem aqui passou no teste? André ou Filipe? Porque Jesus tinha falado para Filipe, para experimentar, mas ele não viu possibilidade nenhuma, ele só viu a impossibilidade. E quando a gente vê impossibilidade, aí realmente é a impossibilidade que se desenha. Mas quando a gente usa gratidão, agradecimento, então através da gratidão, do agradecimento, a nossa vida pode se redesenhar, ou o desenho da nossa vida, da nossa mente. Aí a gente entra para a contemplação, a gente passa a contemplar aquilo que a gente espera, aquilo que a gente acredita que vamos batalhar até receber. Então oremos ao nosso Deus. Se você se sente testado, provado, vamos ver até quando, se você entendeu que já venceu uma parte da batalha, uma parte da luta, uma parte da guerra, mas tem uma outra parte para vencer. Se você não começou a vencer, ou se você já venceu, agradeça a Deus. Poderoso Deus, eterno Pai celestial, graças te damos
porque sabemos que quando nós usamos a fé, ou sentimento que é também uma manifestação, é uma semente que o Espírito Santo pode semear nos nossos corações, uma medida de fé altamente suficiente para nós vencermos os obstáculos, as dificuldades e até mesmo as tempestades, até mesmo quando nós não nos conhecemos bem, mas quando nós tiramos um tempo para nos investigar, fazer uma investigação aos nossos próprios sentimentos, às nossas próprias emoções, quando nós tiramos um tempo para colocar a nossa vida em ordem, como diz aqui, como fez aqui o salmista, quando nós separamos um tempo e para colocar a nossa vida no caminho, na retidão, então quando isto está acontecendo, não estamos sozinhos, o Espírito do Senhor continua alimentando a nossa fé, a nossa esperança e a nossa confiança. Assim eu oro para que todos que estão nos assistindo, ó Deus, e aqueles que ainda vai ver este momento e viver este momento, que possa estar recebendo forças, possa estar recebendo equilíbrio emocional, espiritual, psicológico, para equilibrar-se a ponto de vencer, passar no teste, passar na prova e sair mais forte, e sair mais equilibrado, e sair mais feliz, mais alegre, tendo a vitória ainda muito maior, porque o nome de Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo, derramado lá naquela cruz, ele garante a vitória para aqueles que acreditam, porque tudo que Jesus fez, falou e ensinou, ele estava falando, ensinando e fazendo, porque também dizia ele: isto eu aprendi com o meu Pai que está nos céus, com o Deus da criação, com Deus da criação. Amém e amém. Louvado seja Deus. Temos também aqui alguns pedidos de oração. Glória a Deus. Nós temos concentrado na quarta-feira, né, pastor, os pedidos, mas hoje temos um pedido aqui de oração. Creio que não é um problema, né, se as pessoas também pedirem no domingo. A irmã Marisleia pede oração para a sobrinha Ilka Nayara Neto, Ricardo e Roseli, que passam por muitas dificuldades. Pai, o Senhor é sabedor do desejo desta tia Marisleia, ó Deus. Ela olha para os seus sobrinhos e vê neles como se fossem filhos, ou sentindo a necessidade de cuidar de alguma maneira, de alguma forma. Por isso está pedindo esta oração, que o coração e a mente dos três comece a ser mudado, coração e mente, e a vida de cada uma delas possa ser alcançadas pela sua misericórdia e bondade, porque o Senhor é sobre todas as coisas, e assim sabemos que quando está acontecendo orações, o céu se abre, a sua mão é estendida e é colocada, para que acima de tudo venha acontecer muitos mais outros motivos de agradecimento e de gratidão. Amém, Jesus. Então já passamos o aviso, mas quarta-feira também vamos ter o outro culto, quarta-feira às 19 horas. Que você continue participando, comunicando com as pessoas, porque sem a comunicação nós não vamos chegar tão longe, mas com a comunicação nós temos condições de chegar mais longe. E também na outra quarta-feira que vem vai ser o culto e a live vai ser com os discípulos aqui da nossa igreja.
Então, domingo que vem, com o Ministério de Louvor, e na outra quarta-feira, com os discípulos que estejam orando, e assim sabemos que não estamos sozinhos trabalhando, tem muita gente trabalhando com a gente. Agradecemos a Deus porque hoje, na parte da manhã, das 9 às 11, foi um número bastante satisfatório que participou da ceia, que veio à igreja e tomou a ceia, orou aqui um pouquinho, um de cada vez, 2, 3, 4 de cada vez, e foi uma manhã de bênçãos, um número bastante satisfatório. A gente ficou feliz de preparar, enfim, de ver as pessoas comparecerem e serem fortalecidas na graça do nosso Deus. Então vamos encerrar com a bênção apostólica, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, que é o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Eu creio que também você pôde ver aqui, quem está participando conosco. Nós estamos distanciados. Continue nessas 2 semanas, aumentando, se possível, seus cuidados, no distanciamento, no uso de máscara, nos cuidados recomendados pelo Ministério da Saúde, enfim, por quem estamos orando. Amém. Faz dizer